aí pessoal, tudo certo? Quem nunca ouviu ou quem nunca cantou na igreja a música Quão Grande é o Meu Deus? Tem uma parte na segunda parte que diz assim: por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, três se formam em um. O que há de errado nessa letra? O que tem de errado que pode comprometer algum dos atributos de Deus? Roda a vinheta aqui. Então pessoal, no último vídeo eu falei acerca de uma música que ela, de algum modo, ela negava a unidade de Deus, de que não há outros deuses, a não ser nominais, frutos da imaginação e do pecado do próprio homem, mas esses deuses, falsos deuses, não existem, há somente um Deus. E a música que eu chamei a atenção é a música que diz, começa dizendo: não há Deus maior, não há Deus melhor e não há Deus tão grande como o nosso Deus. E eu dizia que nega a unidade de Deus porque não diz que não existem outros deuses, diz apenas que são inferiores, piores e não tão grandes como o nosso. Então, de algum modo, há aí um perigo. E hoje estamos falando acerca dessa música que foi traduzida e cantada pela cantora Soraya Moraes. E aqui eu quero, desde já, reiterar que não tem nada a ver com a pessoa da cantora, mas sim com a análise da segunda parte dessa música que anteriormente eu já tinha citado para você. Mas falamos da unidade de Deus no vídeo anterior e abordamos uma música. E agora vamos falar da Trindade de Deus e vamos abordar outra música, que é essa música em questão. Então a Bíblia diz que Deus é único. E a Bíblia diz também que em Deus, um único Deus, subsiste três pessoas. Não são três formas, nem três emanações de deuses. É um único Deus que subsiste em três pessoas. E cada uma das pessoas da Trindade tem uma funcionalidade no propósito da redenção. E isso é bastante interessante e a gente não pode ir além do que a Bíblia diz, porque é um mistério e temos que reconhecer que, assim como a dupla natureza de Cristo, a Trindade é um mistério. Quantas pessoas existem na Trindade? Lógico, 3 pessoas. E o texto lá de 1 João, capítulo 5, versículo 7, diz: pois há 3 que dão testemunho no céu, e o Pai, a Palavra, que é o Cristo Logos, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Está o texto lá de 1 João. Então, Deus é somente um, a unidade de Deus que tratamos no outro vídeo, ainda que haja 3 pessoas distintas existindo numa única divindade. Esse é um dos mistérios sagrados das Escrituras. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são 3 deuses, mas somente um Deus. Há 3 pessoas na bendita Trindade. São distintas, diferentes, mas não são divididas. Interessante. 3 substâncias, mas somente uma essência. 3 pessoas, 3 substâncias, somente uma essência. Como diz Thomas Watson comentando o comentário, aliás, a Confissão de Fé do Westminster, ele diz que a Trindade é um enigma divino no qual um forma 3 e 3 formam um. E eu que tanto admiro Thomas Watson e uso esse livro até como um auxílio para o estudo sobre as doutrinas básicas da fé cristã, sou obrigado a discordar com ele quando ele diz 3 formam 1, né? No qual 1 forma 3 e 3 forma 1. Serem aqui obrigado a discordar do meu escritor querido. Isso porque dizer que se formam, a Trindade se forma, isso é uma heresia muito antiga chamada de triteísmo. O que é o triteísmo? Mas antes de explicar para você o que é triteísmo, eu gostaria de falar para você que a mesma afirmação, ou o triteísmo que está presente aqui nessa afirmação do Thomas Watson, está presente também na música que eu citei, a música Quão Grande é Meu Deus, que é a música em questão. Bom, o triteísmo afirmava a tríplice pessoalidade de Deus, tá? Até aí tudo bem. No entanto, eles negavam que cada uma fosse Deus, que cada uma das pessoas da Trindade fosse Deus. Eles reconheciam apenas o Deus Pai, mas o Filho seria uma espécie de realmente se forma, algo que se formou, que emanou de Deus. E que os 3, de fato, só representariam Deus, eram Deus quando os 3 estivessem agindo juntos, em conjunto. Então, essa é uma heresia antiga, né, por volta aí do 2º século, que ganhou apoio também com um cidadão chamado Ário, aí no 2º século, que brigou com a igreja, por conta disso, foi excomungado da igreja. E após toda essa discussão,
que foi rejeitada, que foi refutada em todos os concílios da igreja. O concílio de Éfeso, Calcedônia e o de Niceia, que foi o qual Ário foi excluído. E depois disso, acrescentou-se ao credo apostólico, né, algumas coisas implementando e fechando as portas para o triteísmo e qualquer doutrina que não reconhecesse a Trindade, né, como sendo um único Deus subsistindo em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu devo dizer a você que qualquer religião que nega a Trindade, que nega de que as três pessoas da Trindade são um único Deus, não são três deuses, não é um Deus com três cabeças, né? Como falei no início, é um enigma, mas a Bíblia retrata dessa forma. Há um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Qualquer religião que venha negar esse ensino não é considerada como religião cristã, porque está negando todo o ensino das Escrituras. É por isso que ao credo niceno, depois do concílio de Nicéia, foi acrescentado implementos que davam mais apoio de dizer que o Filho ele foi eternamente gerado. Ele não foi formado em alguma parte da história ele se formou, não. Ele já existia antes, ele sempre existiu. Ele é eterno também com o Pai. Porque quando se nega isso, quando se nega a deidade das pessoas da Trindade, está se negando o Evangelho por inteiro, principalmente o Evangelho de João, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A palavra Logos, ou seja, Cristo estava. No início de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A própria palavra que eu usei no vídeo anterior, atribuído a Deus como o único, significa uma unidade composta. A palavra Ead. Então a Trindade está presente e não tem como ser negada. E a música diz, segunda parte da música cantada por Soraya Moraes, por gerações ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Aqui está o triteísmo. A Trindade não se formou em algum momento, ela sempre existiu. Então, a Trindade não se fez em algum momento, ela sempre foi Trindade. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, o problema não está na música, não na música original. Porque essa música é uma tradução. O que nós conhecemos aqui no Brasil em português é a tradução, feita, não sei se pela própria cantora, mas é a tradução porque a música original é de um grupo de Londres chamado Hillsong, que tem mais da Assembleia de Deus de Londres, tem mais de 17 igrejas, e esse grupo, a versão original, que é cantada pelo Hillsong, é How Great is Your God, como é grande o nosso Deus, traduzindo literalmente. Até porque a ideia de quão grande é o meu Deus soa mal. É como se os outros tivessem que adorar o meu Deus. O meu Deus é diferente do seu Deus. Então, na igreja, os irmãos têm em mente de que todos que estão pertencentes à igreja em Cristo adoram o mesmo Deus. Como é grande o nosso Deus. Então, a tradução que mais caberia aí não seria, no entanto, três se formam em um, como a gente vai ver aí a tradução. O que foi traduzido aqui no Brasil como três se formam em um, na verdade, três se formam em um, na verdade, é da frase They God at three in one, ou seja, o Deus Trino, Pai, Espírito e Filho. Traduzindo literalmente, They God at three in one seria a divindade três em um. E aí não tem problema nenhum com isso. Não está dizendo que em algum momento se formou, não está dizendo que não existiu, está dizendo que é de fato a Trindade três em um. E dessa forma concluímos que a Trindade sempre existiu. E isso fica evidente na própria palavra de Deus. Em Mateus 3,17, e eis que uma voz vinda dos céus dizia. O versículo 16 diz, e sendo Jesus batizado, saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui temos as três pessoas e os três nomes dados a cada uma das pessoas da Trindade. O que falou com uma voz vinda do céu era Deus, o Pai. O que foi batizado no Jordão, a pessoa do Deus Filho, Jesus Cristo. E o que desceu na forma de pomba foi o Espírito Santo. Então, dessa maneira, eu falei para vocês sobre as três pessoas da Trindade, corrigindo um erro doutrinário do triteísmo. E assim eu demonstrei um pouco dessa unidade na Trindade, essa unidade da essência e a Trindade das pessoas, de um único Deus que subsiste em três pessoas, não três formas. Então, desse modo, não há problema você cantar a música, desde que se faça a devida correção na tradução. Ao invés de dizer que três se formam em um, isso é triteísmo, isso não condiz com as Escrituras, você canta três sempre foram um, e está tudo resolvido. Forte abraço, Deus abençoe.